A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, muito bem-vindos ao canal da Editora Betel para mais um Momento Betel Dominical. Estou aqui, como sempre, reunido com os meus amigos, meus companheiros, pastor William Barros e pastor Marcos Santana, e junto nós estudaremos a nossa lição número 11 da nossa revista Betel Dominical. Esta revista, ela é comentada pelo bispo Abner Ferreira, e esta lição, programada para o dia 13, tem como título Enfrentando as Fornalhas da Vida. Para esta lição, o nosso bispo Abner deixou 3 objetivos, que são estes. Primeiro, mostrar que não devemos nos curvar ao mundo. Segundo, ressaltar que Deus nunca nos deixa só. E terceiro, revelar que é no fogo que somos testados. A nossa verdade aplicada é: aquele que guarda a palavra de Deus, no coração é guardado por ele. E o texto áureo, Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. E o texto bíblico de referência utilizado pelo bispo Abner Ferreira para desenvolver esta lição, você vai encontrar no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículos 13, 14 e 15. E também nós temos aí como uma orientação que eu sempre procuro passar, principalmente a você, professor, a importância das leituras complementares, né, sugerida para cada dia da semana. É muito importante isso. Espero que você tenha assistido o Foco na Lição, né, que é uma ferramenta de apoio, que você tenha baixado o nosso plano de aula, porque neste momento vai começar agora o nosso Momento Betel Dominical. Espero que você tenha a Bíblia, espero que você tenha o plano, espero que você tenha uma caneta ou um papel, né? É importante que você tenha, e também que você tenha a revista impressa. Mas, pastor, eu não tenho a revista impressa, como eu faço para adquirir essa revista? Vai aparecer aqui os caminhos para você ter acesso à nossa editora, onde você vai ter lá toda a orientação e os caminhos para adquirir não somente essa belíssima revista, mas também os demais produtos da Editora Betel. Pastor, é possível também ter ela no formato digital? Sim, você pode baixar o nosso aplicativo Betel Editora, que é gratuito, e você vai conseguir baixar esta revista e outros produtos também. Lembrando também que nós temos o nosso livro de apoio, escrito pelo nosso bispo Abner, muito importante, que ajuda no complemento da compreensão da lição estudada. E também é muito importante que você leve em consideração que existe a possibilidade do formato grande, que também, para aqueles irmãos que preferem uma leitura uma letra um pouco maior, a editora, pensando nisso, também desenvolveu a revista no formato grande, ok? São esses os avisos, e nós queremos já ir para o motivo de oração, a sugestão é para que sejamos forjados por Deus, mesmo diante a crise. É um momento muito importante que nós estamos vivendo, e que cada lição, cada motivo de oração e cada comentário aqui nos fortalece, nos anima, nos põe em pé e nos faz ser cada vez mais apaixonados por aquela que é a melhor e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Vamos então, neste momento, a oração, e eu quero começar nesta oração com o pastor William Barros. Por favor, meu querido amigo pastor William Barros, vamos orar? Junte-se você aí, vamos orar? Firme seu pensamento em Deus, porque nesse momento nós vamos agora falar com o Papai do Céu, e logo em seguida o pastor Marcos Santana já estará entrando com a introdução dessa belíssima lição. Querido Deus, te agradecemos por mais uma aula, por mais uma lição desse abençoadíssimo trimestre. Glória que mais esta lição chegue como bálsamo, Senhor, para corações aflitos e feridos, e que esta aula possa nos levar a um nível de confiança em Ti e na Tua palavra
que nos faça enfrentar todas as fornalhas, Aleluia, todos os Jesus. obstáculos, todos os grandes Aleluia. perigos e dificuldades da nossa caminhada ao longo da nossa história. Aleluia, Na Jesus. certeza de que Tua palavra nos levará certamente ao triunfo. Aleluia. Eu te glorifico, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor William, a paz do Senhor para os nossos irmãos em Cristo, amigos, para mais este momento de juntos estudarmos a lição da revista Betel Dominical. Lembrando que a lição de hoje, a lição de número 11 e a lição de número 12, são lições extraídas do livro do profeta Daniel. Então eu já gostaria de lembrá-los que a editora Betel, ela publicou uma revista Betel Dominical no ano de 2005, no segundo trimestre. Foi uma revista só sobre o livro de Daniel. Com certeza é mais um recurso que vai ajudar a estudarmos estas lições 11 e 12. A título de introdução, eu quero ler novamente a verdade aplicada e uma frase da introdução, o texto da introdução da nossa lição. A verdade aplicada vai dizer o seguinte: aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. E o último parágrafo da nossa introdução diz assim: veremos que Deus guarda de todo mal aquele que persevera firme, seguindo aos seus ensinamentos. Aproveitando que nós estamos na escola bíblica dominical, consequentemente, é uma excelente oportunidade para expandirmos alguns aspectos e aprofundarmos alguns temas. E creio que nessa oportunidade nós podemos expandir e aprofundar uma reflexão bíblica sobre um assunto que é bastante difícil, é bastante questionado e muitas das vezes com compreensões equivocadas. O que, pastor? É quando a introdução vai dizer assim: Deus guarda de todo mal. Deixo aqui uma reflexão. O que é esse mal? Porque tanto a verdade aplicada vai dizer que aquele que guarda a palavra é guardado por ele, como a introdução vai dizer, Deus guarda de todo mal. Então, que mal é esse? Eu quero deixar 3 frases para juntos refletirmos sobre isso. Tudo que quer impedir o cumprimento do propósito de Deus. Segundo, tudo que quer impedir de cumprirmos o ministério que recebemos do Senhor. E terceiro, tudo que quer impedir nosso contínuo crescimento em Cristo Jesus. Todos os assuntos que nós encontramos na palavra de Deus precisam ser refletidos e estudados à luz da palavra. Esse é um princípio básico quando nós estudamos a Bíblia. Não podemos nos basear em apenas um único texto. É preciso analisarmos o tema à luz da palavra. E assim é quando o tema é o mal. Por exemplo, nós não vamos ler para poder ganhar tempo, mas eu deixo aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 16 a 19. Esse texto, ele registra uma parte do sermão
profético de Jesus. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar vários textos que registram a mensagem de Jesus acerca das últimas coisas. Inclusive, alguns comentaristas chamam esses textos de o Pequeno Apocalipse. E nesse texto que nós citamos, nós vamos encontrar Jesus usando as seguintes expressões em relação aos seus discípulos: sereis entregues, matarão alguns de vós, sereis odiados, e depois vai dizer assim: não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Pastor Prates, Pastor William, a gente precisa refletir nesse tema à luz do texto todo. Sim, porque se a gente só isolar esse texto, é capaz que a gente pense assim: o discípulo de Cristo nunca morre nas perseguições, nas lutas e nas adversidades. A gente pode pensar assim: o discípulo de Cristo, quando passa pelo fogo, ele jamais, nunca será queimado. Se passar pela água, nunca será afogado. Aí a gente vai olhar para a história e a gente vai ver que teve muitos discípulos de Cristo que morreram na fornalha, no fogo. Então, nós podemos pensar nessas frases aqui para juntos meditarmos sobre isso. Como assim, pastor? Que Deus nos guarda de todo mal, nenhum cabelo da nossa cabeça perecerá, e ao mesmo tempo vai dizer: matarão alguns de vós. Então eu deixo aqui esses 4 pensamentos. Podemos ter certeza que Deus está no controle. Glória a Deus. Amém. Segundo, podemos ter certeza que Deus realizará seu propósito. Terceiro, podemos ter certeza do triunfo de Deus. E quarto, o mundo não pode fazer dano algum aos discípulos de Cristo sem a permissão de Deus. Quero também lembrar que nós vamos encontrar no Novo Testamento uma expressão que lembra muito essa expressão que nós vamos encontrar em Daniel 3, sobre esses 3 homens que nós vamos estudar hoje. Eu estou me referindo a Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 34, onde o apóstolo Paulo, ele está na travessia, navegando pelo mar Mediterrâneo, e lá uma grande tempestade vai contra o navio está quase se perdendo, e naquela noite Deus aparece a Paulo, e Paulo, no dia seguinte, ele reúne a tripulação no convés, e ele vai afirmar o seguinte: nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Ele fez essa afirmação porque Deus falou com ele. Ele fez essa afirmação não baseado num otimismo infantil, não baseado no pensamento positivo ou na confissão positiva. É que naquela noite Deus falou com ele. Então a base dele foi Deus ter revelado o seu propósito na vida de Paulo e dos que estavam com ele. E encerrando essa reflexão sobre o mal, evidentemente que cada professor vai poder expandir isso na sua classe, mas deixe-me dizer mais uma coisa: qual é o maior mal? E eu deixo aqui como reflexão: o maior mal é viver e morrer sem estar em Cristo. Esse é o maior mal. Certamente. Notemos que quando estes jovens chegaram à Babilônia, eles deviam ter entre 16 e 18 anos. Eu já li um comentário que deu até a idade de 14 anos para esses jovens. Então, está em torno do final da adolescência
e o início da juventude, se considerarmos as idades classificadas nos dias de hoje. Notemos, esses jovens, quando saíram de Judá e foram para a Babilônia, eles foram para um exílio e eles estavam saindo de que ambiente? Apesar de ser a cidade aonde eles viviam, cultura, família e expressões de fé, mas atenção, o contexto político de Judá, moral, espiritual, era drástico. Eles estavam vivenciando um contexto de desastre, de tragédia, politicamente, espiritualmente e moralmente. Foi desse contexto é que eles saem, notemos a idade deles, final de adolescência e início da juventude, e vão para o exílio. Então a lição de hoje vai retratar mais um acontecimento no exílio, assim como ocorreu no livro de Esther que nós estudamos. Estes jovens, que a lição de hoje vai focar, porque o foco da lição de hoje é em Ananias, Misael e Azarias. A próxima lição vai focar mais Daniel. Nós vamos ver que são verdadeiros exemplos da relevância de se possuir um sólido e bem estruturado sistema de crenças e valores. Pastor Prates, Pastor William, eles viviam em Judá, num contexto de imoralidade. Espiritualmente, a sociedade estava afastada de Deus, vide as profecias de Jeremias. Politicamente, era um reboliço. E quando esses jovens são tirados da sua terra e levados para a Babilônia, uma cidade pagã, outra cultura, outros costumes, eles demonstraram, pastores e irmãos em Cristo, eles demonstraram uma grande firmeza de crenças e valores. Ou seja, tanto a decadência do ambiente de Judá como o paganismo do ambiente babilônico não foram capazes de destruir o sistema de crenças e valores que aqueles jovens demonstraram ter. É uma verdadeira lição para a nossa juventude hoje, né? Com certeza. Que vai para as universidades. Pois é. E que, infelizmente, muitos jovens que professavam a fé em Cristo Jesus e criam que a Bíblia é a palavra de Deus, depois que vão para as universidades, aí acaba, às vezes, com outros discursos, outros costumes, outros valores. As lições 11, a lição de hoje, e 12, vão tratar de dois relatos da parte histórica do livro de Daniel, porque Daniel costuma ser dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 6 é a parte histórica, do capítulo 7 ao capítulo 12 é a parte profética. As duas lições vão tratar dessa parte histórica. O tópico 1 vai enfatizar a chegada de Daniel e seus amigos à Babilônia e logo o primeiro grande desafio, ou seja, a preparação para a apresentação ao rei Nabucodonosor. Então o tópico 1 vai focar o primeiro capítulo de Daniel. O capítulo 2, o tópico 2 e o tópico 3, aí já vai para o capítulo 3, que vai tratar efetivamente dos jovens sendo lançados na fornalha. O tópico 2 enfatiza a ordem do rei, que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro, e a atitude de firmeza de Ananias, Misael e Azarias. E o tópico 3, também baseado em Daniel, capítulo 3, os jovens são lançados na fornalha e o livramento de Deus e as lições que podemos extrair para nós hoje. Que o Espírito Santo nos conduza nesse tão relevante estudo da Palavra de Deus. Amém. Maravilha! Tivemos aí a belíssima participação do pastor Marco Santana nessa introdução. Então agora vamos direto ao ponto 1. Pastor William Barros, 3 jovens amigos de Deus.
Nós vamos estudar aqui que nem tudo que reluz é ouro. Vamos ver também que não podemos deixar nossos olhos nos enganar. E vamos ver também que nossas escolhas mostram quem somos. Então, como disse o pastor Marcos Santana na introdução, não importa onde é possível ser fiel a Deus, não é isso? Então, pastor William Barros, é com o senhor a palavra para o tópico 1, 3 jovens amigos de Deus. Pastor Prates, pastor Marcos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão conosco nessa aula tão abençoada e que mais uma vez temos a oportunidade de estudar juntos a palavra de Deus. Nesse tópico 1, os 3 jovens amigos de Deus, como disse o pastor Prates, nós temos 3 subtópicos muito importantes. Nem tudo que reluz é ouro, não deixe que seus olhos te enganem e nossas escolhas mostram quem somos. Para a gente poder se situar nesse tópico primeiro, a gente precisa lembrar que a gente está olhando aqui o início da história do cativeiro de Israel. Israel está vivendo aqui por volta do ano 606 a.C. Inclusive, o capítulo 1 de Daniel, versículo 1, vai mostrar esse enfoque histórico. Puder me ajudar, pastor Prates? Sim. O capítulo 1, verso 1 de Daniel. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo 4 agora. Mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Muito bem. Queridos, nós vamos ver na história de Ananias, Misael e Azarias um outro lado da escravidão. Enquanto muitos do povo estavam em trabalhos como cavar poços, cortar lenha, trabalhar na lavoura, nós vemos aqui uma leva de jovens aqui, como frisou o pastor Marcos, saindo da adolescência, início da juventude, sendo levados para o palácio e agora sendo preparados para servir, já que a demanda, o governo da Babilônia cresceu muito rapidamente, havia uma demanda enorme e era comum naquele processo trazer jovens, preparar pessoas para servir em funções que eram necessárias e que precisavam ser preenchidas no governo da Babilônia. O que vai acontecer? Eles vão ver aqui um outro lado em relação à escravidão. Eles estão vivendo um ambiente palaciano. Vai ser oferecido para eles o manjar do rei e o vinho que o rei bebia. É interessante que, olha no versículo 4 que nós lemos agora, veja que haviam 3 exigências para que eles pudessem servir nos negócios do rei. A Bíblia mostra para a gente exigências físicas, intelectuais e morais. As físicas precisavam ser jovens sem defeito. As exigências morais, a Bíblia relata para nós que teriam que ser jovens competentes para assistir no palácio. E as exigências intelectuais, doutos em ciência. E aqui, eu aproveito o gancho que o pastor Marcos, quando terminou a introdução, mencionou sobre os jovens, eu aproveito para mostrar o seguinte, vejam, se no mundo se faz exigências tão grandes quando se precisa de pessoas e exige-se qualificação, quanto mais Deus, que é o Rei dos Reis, vai exigir ou querer o pior? Ou seja, da mesma forma Deus exige de nós o melhor. Então, a lição de hoje também é uma oportunidade de despertamento para justamente sair da zona de comodismo e perceber que não se pode perder tempo. A juventude é uma grande fase da vida que precisa ser vivida e dedicada a Deus. Eu, por exemplo, abro um parênteses aqui, eu fui criado desde a minha infância aqui nos corredores de Madureira. Eu fui de Madureira desde a minha infância, quando a nossa igreja, eu era de Oswaldo Cruz, era congregação aqui de Madureira, depois tornou sede, foi emancipada no saudoso pastor Paulo dos Santos, e dediquei o início da minha vida toda, foi impactada por jovens. Eu lembro que, inclusive, quando eu era garoto, eu vi o pastor Marcos Santana pregando nos eventos de jovens, nos congressos, aqui mesmo em Madureira também, inclusive. Então, não há como definir, expressar o que foi para mim a experiência de ter sido marcado na minha adolescência, de ter sido batizado com o Espírito Santo aos 15 anos, numa filial aqui de Madureira, em Vicente Carvalho, sentado no banco do culto, ver um outro jovem pregar em Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, e ali mesmo sentado,
Jesus me batizou com o Espírito Santo, sabe? Então, essa é uma grande oportunidade. O rei dos reis exige o melhor. Agora, quando a gente olha para a história de Ananias, Misael e Azarias junto com Daniel, a gente precisa olhar o seguinte. Vejam que, como eu disse aqui, nós vamos ver um outro lado da escravidão. Não é aquela ideia do trabalho forçado, do trabalho escravo, do trabalho difícil, da vida problemática. Eles estão vivendo num ambiente palaciano. Quando a Bíblia vai dizer que é oferecido a eles o manjar do rei e o vinho que o rei bebia, gente, tem muito mais coisa implícita nisso do que só uma dieta alimentar, do que só comer, o privilégio de comer o que o rei come e beber o que o rei bebe. Vejam que há uma estruturação sendo colocada em prática para simplesmente mudar radicalmente a vida daqueles jovens. Há um plano em curso naquele momento. Veja que vai começar pelos nomes. Para quem está participando dessa aula e quiser anotar, pode anotar. Olha, os nomes Ananias, Misael e Azarias. Eu acrescento Daniel também junto aqui. Todos os nomes deles eram nomes que inclusive adoravam a Deus. Inclusive, eu vou botar um parênteses para colocar aqui, antigamente era muito comum cristão, quando tinha filhos, ia orar a Deus para ver qual nome que ia colocar no filho. Aí você vê um monte de nome bíblico, né? Como os crentes de hoje vê muita rede social e televisão, acabam colocando nome de artista, né? Então, tem que ter muito cuidado com os nomes que você vai escolher para colocar nos seus filhos. Coloque nomes que adorem a Deus. Aí, Ananias vai significar Jeová é gracioso. Misael vai significar quem é igual a Deus. Azarias significa Deus é o meu ajudador. E Daniel significa Deus é o meu juiz. Agora, por outro lado, olha os nomes que eles recebem na Babilônia. Ananias, que significa que Jeová é gracioso, vai ser chamado de Sadraque, que significa ordem de Aco, que era o deus Lua, a deusa da lua, para os babilônios. Misael, que significava quem é igual a Deus, vai ser chamado de Mesaque, que significa quem é como Aco, a deusa da lua. Azarias, que significa Deus é meu ajudador, vai ser chamado de Abdinego, servo de Nebo ou Nego, dependendo da tradução. Um outro deus, outra divindade na Babilônia. E Daniel, que significava Deus é o meu juiz, vai ser chamado de Beltesazar, que significa Bel te proteja. Bel era a principal divindade adorada dentre os muitos deuses com D minúsculo na Babilônia. Na entrada da cidade, a arqueologia, a história da Babilônia mostra que havia uma grande torre, onde 24 horas havia fogo na chaminé, onde eram ofertas oferecidas o tempo todo a essa principal divindade, ao deus Bel. Então, por aí, os irmãos, imaginem a desconstrução que está em curso naquele momento dos valores, de tudo que eles haviam aprendido na terra de Israel, tudo que eles haviam aprendido com seus pais, tudo que eles haviam aprendido sobre Deus. Vejam, a dieta alimentar é um outro detalhe interessante. O que vai acontecer? Eu vou aqui fazer uma ilustração do que seria mais ou menos isso se fosse nos nossos dias. Imagine um jovem agora, com 16, 17 anos, chegando na Babilônia como se fosse agora, em nossos dias. De repente dão a ele a chave de um flat, e ele chega lá, tem um celular de última geração, já tem um videogame, já tem colegas mandando mensagens, convidando para entrar no grupo Amigos da Babilônia. Tudo parece maravilhoso. Já tem também a chave de um carro. Tudo parece um sonho. Que escravidão é essa? Tudo parece perfeito. E ele percebe que os outros jovens rapidamente se adaptam. Ananias, Misael e Azarias, se fosse no nosso contexto agora, percebem que os outros jovens que foram levados juntos rapidamente se adaptam, se familiarizam com aquilo tudo. Mas quando chega na hora de comer, é oferecido a eles o próprio manjar do rei, o vinho que o rei bebe. Isso poderia ser visto e deveria ser visto como uma grande honra. Mas eles percebem que não era apenas a troca de um nome, não era apenas um detalhe cultural. O que está em curso naquele momento é o que está acontecendo agora, enquanto gravamos essa aula. A filosofia do desconstrutivismo, da desconstrução dos valores cristãos na sociedade, da desconstrução da família, da desconstrução dos princípios bíblicos que sempre nortearam a sociedade. E esses valores são chamados agora de medievais, retrógradas, são chamados de algo fanático, religioso. Vejam como quando, por exemplo, se fala em aborto.
ou quando se fala em casamento, sempre tenta se associar a uma ideia medieval, cristã, como pessoas que são obrigadas como um fardo, aceitar tudo isso. Agora vejam, Ananias, Misael e Azarias percebem algo interessante. Eles veem Daniel. Eles percebem que Daniel não está comendo a porção do manjar do rei e nem bebendo vinho. Eu fico imaginando, eles se aproximam, estão juntos, o que está acontecendo? Ele diz, não, eu não vou comer isso, eu não vou beber isso. E aqui a gente precisa entender uma coisa. Aqui não se trata apenas da questão, eu já vi alguns comentaristas colocarem isso, do alimento ser colocado para adoração a ídolos, ser oferecido a ídolos. Aqui o ponto não é só esse. Vejam, se qualquer um de nós três aqui fôssemos convidados ou fôssemos convidar um judeu para ir em nossa casa almoçar, ele rejeitaria. Por quê? Porque ele sabe que na nossa casa nós temos um jogo de louça, um jogo de cozinha para qualquer tipo de comida. Há 2 anos atrás eu fui para Israel, passei 12 dias estudando lá. Eu aluguei um apartamento. Quando eu cheguei lá, na cozinha estava trancado, um jogo todo de louça e de panelas. Estava trancado, eu não podia usar. E tinha um outro que estava disponível. Por quê? Porque na casa de um judeu que mantém a dieta alimentar judaica, eles chamam de caché, vai ter um tipo de louça e um tipo de jogo de panela para um tipo de comida e outro para outro. Eles não misturam. Porque, por exemplo, eles não misturam carne e leite. Então, por isso que eles nunca aceitariam comer na nossa casa. Por causa justamente que eles sabem que nós não guardamos esse tipo de dieta alimentar. Então, quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias percebem que tudo ali vai contra o que eles entendem que são princípios bíblicos para eles, eles rejeitam. Eles percebem que por trás de mudanças de nome, por trás de pequenas concessões, está quebrar valores e princípios que devem nortear a vida do ser humano. Ou seja, sem Deus, o ser humano não é nada. E a palavra de Deus deve ser o norte, a bússola da vida do ser humano para guiá-lo à felicidade. Então é a hora que eles percebem, ou eles abrem pequenas concessões e aos poucos fazem como os outros jovens e mergulham de cabeça em tudo que tem lá, ou eles decidem dizer não e renunciar àquilo. É a hora que eles vão ter que tomar uma decisão muito séria em relação a isso. E aqui nós vamos aprender algumas lições importantes. Primeira, se você que está em casa quiser anotar, anote isso. A decisão de Ananias, Misael e Azarias de obedecer e de renunciar tudo que é oferecido como pecado para eles, até finalmente chegar lá na frente, na situação da estátua que foi colocada, nós vamos aprender aqui uma lição. Qual? O poder que tem uma decisão. O poder que tem uma decisão. A decisão que esses 3 jovens tomaram junto com Daniel levou eles a um posto de exaltação na Babilônia. A decisão que esses 3 jovens tomaram de renunciar e se manter firmes a princípios de Deus livraram eles da fornalha de Nabucodonosor. A decisão que esses jovens tomaram de ser fiéis a Deus, mesmo no local, mesmo vivendo numa cultura onde tudo que eles conheciam como pecado era comum, levou eles a viver como a exaltação de Deus e ao mesmo tempo serem testemunhas de Deus naquela sociedade pagã, a ponto do próprio rei Nabucodonosor reconhecer a grandeza do Deus de Ananias, Misael e Azarias. E eu vou lhe dizer, se você quiser anotar, anote. Uma decisão, a primeira coisa que você precisa aprender sobre a decisão de Ananias, Misael e Azarias é que uma decisão só tem efeito se houver renúncia. Nenhuma decisão na vida terá efeito se você não está disposto a abrir mão de nada. Nenhuma decisão terá efeito na sua vida se não houver renúncia. Toda vez que você orar e dizer, Deus, eu quero isso, a pergunta é, o que você está disposto a abrir mão? Segundo, uma decisão só tem efeito se houver perseverança. Imagine, nós não vamos comer a porção do manjar do rei hoje, nem amanhã, mas mês que vem, já passou um mês, eles perseveraram. Eles perseveraram. Terceiro, uma decisão só tem efeito na sua vida se houver fé. Pastor Prates, Pastor Marcos, imagine quando aqueles jovens aceitam o desafio de comer legumes e beber água. Não precisa ser nutricionista para saber que uma dieta baseada em legumes e água durante 10 dias, estudando como eles estudavam, trabalhando lá na Babilônia, se preparando naquele processo
que isso enfraquecê-los. O próprio responsável pela dieta deles, pelo cuidado deles, o eunuco falou: olha, o rei vai me matar quando olhar para vocês e ver vocês magros, ver vocês fracos. E ele, junto com Daniel, eles vão dizer o quê? Não, pode experimentar a gente 10 dias. Ou seja, ali não aparece nenhuma revelação, visão. Olha, Deus manda lhe dizer, pode comer que eu vou honrar. Não aparece ali nada. Deus apareceu uma visão em sonho, nada. Eles viram e diz, pode experimentar a gente 10 dias. Eu estou vendo Daniel falando, eles tomam junto, assinamos embaixo, 10 dias. Ou seja, fé. Tem hora que Deus não vai mostrar o que vai acontecer no próximo passo. Ele manda você fazer algo e você precisa crer que Ele é fiel para garantir aquilo que Ele mandou você fazer. Glória a Deus. Em quarto lugar, a decisão de Ananias, Misael e Azarias de obedecer e de não renunciar à sua postura e posição com Deus vai nos ensinar o seguinte, que uma decisão só tem efeito se houver atitude. Já pensou? Ele chegando lá para o eunuco e dizendo, ó, nós queremos comer legume, beber água. Tá maluco? Se vão ficar anêmicos, vão ficar fracos, eles vão me morrer e vai me matar. Tu sabes, Senhor, eu não queria pecar, mas eu não tenho o que fazer. Eu estou em outro país, é outra cultura, mudaram até meu nome. E eu fui lá e pedi, mas ele não aceitou. Eles disseram não. Esse não aí eu não aceito. Então experimenta a gente 10 dias. Atitude. Atitude. Nós estamos diante de 3 jovens que não aceitam a possibilidade de pecar. Eles disseram, pode experimentar a gente, atitude. E em último lugar, eles vão nos mostrar que uma decisão só tem efeito se houver fidelidade. A fidelidade significa, nesse caso, que eles têm uma aliança com Deus. E essa aliança não depende se alguém está vigiando. Ah, o meu pastor vai estar lá, não importa. Ah, meu cônjuge vai estar lá, não importa se meu cônjuge vai estar ou não. Ah, eu vou viajar sozinho, posso fazer qualquer coisa, não importa com quem eu estarei ou quem vai comigo, eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança. Ou seja, nesse primeiro tópico nós vamos ver, que nós vamos ver depois, o pastor Marcos vai entrar no tópico 2 e a gente vai ainda avançar no 3, vocês verão que quando chega na estátua, a história deles não começa ali. Ele já vem de um caminho de perseverança, de fidelidade, de fé, de superação, até chegar naquele momento. Então, principalmente aos jovens que nos ouvem, aos filhos de crente que nos ouvem, quem sabe, nós temos uma geração inteira, quem sabe que pode ver na aula de hoje, aleluia, nessa aula, uma grande oportunidade de despertamento espiritual. Aleluia. Eu creio que não é sem motivo que a aula de hoje toca em Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. Pastor Marcos tocou num ponto aqui muito sério. Nós estamos vendo jovens que estão indo para o campo universitário, acadêmico e se perderam. Eu digo a vocês, eu sou coordenador de jovens em Marechal Hermes, na minha igreja, o pastor Magni Ferreira, é meu pastor. Eu tenho pregado por esse Brasil para jovens e eu tenho visto coisas. Eu já terminei de ministrar em igrejas de no final do culto, jovens chegarem a mim, até em tom de desafio, sobre questões bíblicas. Jovens que outrora oravam, jejuavam e hoje viraram militantes. Hoje viraram militantes de ideologias. E são no nosso meio. Eu passei por uma situação numa igreja no domingo pela manhã, não do nosso ministério, aqui no Rio de Janeiro, quando eu terminei de ministrar e toquei num assunto, uma jovem veio me desafiar para entrar em questão de direita e esquerda, política. E eu disse, e ela estava revoltada e disse para mim, as igrejas estão caídas e os pastores não têm amor e não sei o quê, e furiosa porque achou que eu critiquei de alguma forma o posicionamento ou o partido político dela. E eu disse para ela o seguinte, eu falei, eu não tenho partido político, eu não tenho filiação partidária, eu não sou direita e esquerda, eu sou pastor. A minha visão política é essa, eu sou contra o que a Bíblia é contra, eu sou a favor do que a Bíblia é a favor. Eu sou contra o pecado. E eu disse para ela na hora, você está furiosa desse jeito porque acha que eu falei de um partido ou de uma ideologia. Mas você não teve qualquer problema de dizer que pastores estão caídos
Igreja está caída e não tem amor. E o pastor virou para mim e disse, ela estava dando aula para a classe de jovens aqui da igreja. Meu Deus. Então, queridos, que essa aula sirva como despertamento. E aos pais, não basta mandar seus filhos para a igreja. Tem muito pai orando e jejuando quando o filho está no mundo. Mas quando o filho está na igreja, não vem prestigiar o filho no culto. Cadê os pais nos cultos de jovens? Cadê os pais nos cultos de adolescentes, na programação dos filhos, participando, aplaudindo, atuante? Parece que eles só querem estar presentes quando o filho está no mundo. Então que essa aula sirva de despertamento para pais e para jovens. Que antes de qualquer livro ideológico ser o livro da sua cabeceira, que a Bíblia seja o livro da sua vida. Amém. Que maravilha, pastor William. Muitíssimo obrigado por essa participação brilhante aqui, fechando o ponto 1. Vem cá, você que é professor ou aluno, você há de concordar comigo, tá ou não tá gostoso a escola dominical? Como tá gostoso e prazeroso esse estudo? Como está sendo maravilhoso esse momento que nós estamos aqui. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente, que se inscreveu em nosso canal, que está junto, ajudando a levantar essa bandeira. Esse é o objetivo. A gente tem que se apaixonar pelo estudo da palavra de Deus. A escola dominical é um momento prazeroso. Olha que maravilhosa lição, como é gostoso. E eu acabo de ter a convicção e lhe parabenizar, pastor William, porque o senhor acaba de cumprir o primeiro objetivo, que é mostrar que não devemos nos curvar ao mundo. E assim sendo, nós aprendemos que as boas escolhas dos cristãos provocam resultados inimagináveis. Aleluia. De Deus. Glória a Deus. E assim a gente fecha o ponto 1 e eu vou agora passar ao pastor Marcos Santana, meu amigo, para ir ao ponto 2, fé em tempos difíceis. Pastor Marcos, a insanidade de um monarca, a fé em meio à morte e quando morrer é lucro. Então, meu querido pastor Marcos, vamos então ao ponto 2 com o senhor. Eu inicio a exposição do tópico 2 fazendo a leitura de 2 textos da nossa lição. 2.2 está escrito: todos se prostraram e adoraram, mas 3 jovens fiéis e tementes a Deus não se curvaram e não adoraram aquela estátua. E lá no meio do tópico 2.2 diz: contudo, os 3 jovens tinham convicção do seu ato e o que isto poderia lhe custar. E o último parágrafo do tópico 2.3 diz: entretanto, os 3 jovens hebreus tinham plena certeza de que haviam tomado a decisão certa, permanecer fiel a Deus. Então notemos que a ênfase é a perseverança, a firmeza, a convicção, os valores e as crenças. Mas o tópico 2, ele vai iniciar falando sobre aquele decreto do rei Nabucodonosor. E aí eu achei interessante, porque antes do tópico 1, o pastor William, ele tratou sobre a primeira ordem do rei. O rei tinha dado ordens acerca da preparação daqueles jovens. E agora nós vamos encontrar mais uma ordem do rei. Assim como a primeira, os jovens decidiram não seguir ao pé da letra, agora na segunda, os jovens também decidiram não obedecer. Ou seja, eles estavam num ambiente que requeria da parte deles uma constante vigilância e um constante discernimento acerca das ordens, das orientações, dos costumes que estava naquele contexto onde eles se encontravam. Isso é uma lição para nós hoje. O discípulo de Cristo, nós precisamos lembrar disso. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos cidadãos da terra, mas também somos cidadãos dos céus.
E essas duas dimensões, esses dois aspectos da nossa vida, requer da nossa parte uma constante vigilância e discernimento. Outro detalhe, ao final dos 3 anos de preparação, né, que o pastor William ele colocou aqui, o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 19, vai dizer que eles permaneceram diante do rei. Então nós estamos falando de jovens que estavam diretamente se relacionando com o rei. Ora, pastor William, pastor Prati, lembremos, isso no exílio, de uma certa forma, era uma honra para eles. De uma certa forma, era um privilégio para eles. De uma certa forma, isso acarretava para eles uma certa tranquilidade. Então, atenção. Agora vamos ver o versículo que nós podemos considerar como preparação para o capítulo 3. O versículo que a gente pode considerar como introdução para o capítulo 3. Ou seja, é o versículo imediatamente anterior ao capítulo 3, versículo 1, que é o versículo 49 do capítulo 2. Olha o que diz. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas Daniel estava às portas do rei. Mais uma demonstração de honraria. Mais uma demonstração de que aqueles jovens estavam sendo beneficiados, estavam sendo premiados, estavam ocupando um alto cargo no Império Babilônico. Então, é nesse contexto de privilégios, honras, status, viver ali no ambiente do palácio, ter acesso direto com quem mandava. Vamos nos colocar na situação deles, pastor Prates e pastor William. É nesse contexto que surge o relato do capítulo 3. Esse rei que está te ajudando, pastor William. Esse rei que está confiando no senhor, pastor Prates. Esse rei vai e faz uma estátua de ouro. Uma senhora estátua, né? 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. E sabe qual era a ordem? A ordem era: todos deveriam se prostrar e adorar. Não é qualquer pessoa que está mandando fazer isso. É aquela pessoa que confia em você. É aquela pessoa que está beneficiando você. É aquela pessoa que está reconhecendo o seu valor. Essa pessoa está dizendo agora: você tem que se prostrar e adorar. Aí a gente vai entrar no tópico que vai falar da idolatria. Ler esses 2 versículos. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Nós devemos ter em mente que essa artimanha maligna, ela é antiga, mas persistente. E nem sempre vai se apresentar esta sugestão maligna com uma estátua de ouro. E nem sempre vai se apresentar o próprio Satanás para propor que uma pessoa se prostre e o adore. Cristo passou também por esta sugestão. Um reino mais poderoso. O que Satanás estava propondo para Jesus?
um reino mais poderoso do que o dos romanos, que naquela época Israel estava debaixo do jugo de Roma. Note a sugestão: se tu prostrado me adorares, eu vou te dar todos os reinos do mundo. E aí você vai poder constituir um reino que vai se ocupar com o bem-estar do povo. Um reino mais poderoso do que o dos romanos e uma oportunidade para se ocupar diretamente com o bem-estar do povo. Só tem um detalhe: vai ser pelos métodos do mundo que vai alcançar isso. E aí a gente lembra daquela reflexão quando estudamos ética cristã. E aí, os fins justificam os meios? Quando a gente visa um bem, nós estamos autorizados a utilizar qualquer método? Nós estamos autorizados a percorrer qualquer caminho, ainda que estejamos visando o bem? Nós precisamos de uma constante vigilância e um constante discernimento. Aqueles jovens, eles tiveram vigilância e discernimento. O Senhor Jesus Cristo, ele teve no deserto vigilância e discernimento. Pastor Prati, é possível lermos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século continua fabricando muitos ídolos. Meu Deus. O Deus deste século continua procurando seduzir pessoas à adoração do espírito do mundo. Infelizmente, estes ataques, estas investidas também são feitos para o discípulo de Cristo. Nós precisamos de vigilância e discernimento. Pastor Prati, quando eu estava estudando essa lição, eu achei tremendo como a primeira epístola de João encerra. É possível a gente ler? 1 de João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. É assim que encerra a primeira epístola de João. Meu Deus. Eu quero convidá-los a refletirmos juntos nos versículos anteriores ao versículo 21 que o pastor Prates acabou de ler. E façam juntamente comigo esse exercício que eu fiz. Verifiquem quantas vezes nós encontramos nos versículos anteriores, a partir do versículo 15, a expressão sabemos. No versículo 15 nós vamos encontrar assim, sabemos. No versículo 18 nós vamos encontrar essa expressão, sabemos. No versículo 19 nós vamos encontrar essa expressão, sabemos. No versículo 20 nós vamos encontrar essa expressão, sabemos. E aí me vem à mente o seguinte pensamento: sabemos. É preciso que esse saber, é preciso que esse conhecimento, ele seja demonstrado em atitudes. Nossas atitudes como discípulos de Cristo precisam ser coerentes com aquilo que sabemos. Note que quando o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: filhinhos, guardai-vos. Essa expressão guardai-vos aponta para a responsabilidade humana. Do versículo 15 ao versículo 20, o apóstolo João, ele vai retratar o que Deus fez por nós. Ele vai retratar a ação divina.
Mas atenção, não nos exime da responsabilidade humana. Conhecimento e relacionamento com Deus são incoerentes com ídolos. Se sabemos, se nos relacionamos com Deus, então na vida do discípulo de Cristo não pode existir alguma coisa que se coloque entre nós e Deus. Nós vivemos dias em que também há muitos deuses, como especulações humanas, como substitutos da verdade. Quantas coisas que querem impedir o nosso relacionamento com Deus, que não é uma estátua, não é uma imagem de pedra, de barro, de madeira. Podemos ler, pastor Prati, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Pastor Prati, essa expressão, portanto, é muito rica de significados. Porque quando a gente encontra essa expressão no versículo, está indicando uma sequência lógica em relação ao que foi escrito anteriormente. Então, quero convidá-los nesse estudo para conectar o versículo 14 que o pastor Prates acabou de ler com 1 Coríntios 10, do 1 ao 13. Por que Paulo inicia essa nova sessão dizendo assim, portanto, então, diante de tudo aquilo que foi exposto no capítulo 10 até o versículo 13, Paulo vai dizer assim, portanto, fugi da idolatria. Mais uma vez, indica responsabilidade humana. E note, pastor Prati, essa sequência. Olha o que a ênfase do versículo 13 qual é? Por favor, pastor Prati. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Olha que bonito. Vai dizer que Deus socorre e vai dizer que Deus dá o escape. Aí no versículo seguinte diz assim, foge. Foge. Ou seja, Deus socorre, mas não significa permissão para sermos lentos quanto ao pecado. O discípulo de Cristo não pode ser lento em relação ao pecado. Nós precisamos, como discípulos de Cristo, recusar que qualquer coisa se coloque entre nós e o único Deus verdadeiro. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas eu deixo aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Agora, pastor Prates e pastor William, nós estamos falando de 3 jovens que não tinham EBD. Nós estamos falando de 3 jovens que não tinham foco na lição. É verdade. Nós estamos falando de 3 jovens que não tinham editora Betel para produzir e colocar diante deles literatura que edifica, que alimenta, que fortalece, Bíblia, cultos. Eles, quando decidiram, pastor Prates e pastor William, não se prostrar, vamos ser aqui sinceros, eles não sabiam qual seria o resultado disso. Tanto é que a resposta deles foi o seguinte, Deus é poderoso para livrar. E se não livrar, então eles não sabiam com certeza qual era o resultado. Mas eles não cederam. E aí eu deixo essa frase. O martírio é preferível à apostasia. Pastor Prates, podemos ler Hebreus capítulo 12, versículos 3 e 4, por favor? Considerai,
pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Pastor Prates, pastor William, é como se o escritor aos Hebreus estivesse dizendo assim: você está desanimado por quê? Você está pensando desistir por quê? Ainda não resistiu até o sangue. Nessa luta, nessa batalha, ainda não chegou no sangue. Então por que está desanimado? Por que está se enfraquecendo? Por que está pensando em desistir? Aqueles jovens, eles tinham esse valor no seu sistema. O martírio é preferível à apostasia. O que significava para aqueles jovens não se prostrar e adorar? Daniel capítulo 3, versículo 12, vai dizer assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Ou seja, eles estavam rejeitando os valores de Nabucodonosor. Sabe o que nos lembra esse texto? É aquele relato de Esther, quando Amã vai dizer para Assuero: tem um povo aqui que tem leis diferentes, que tem valores diferentes, que tem crenças diferentes, que tem comportamentos diferentes. Oh, que o Espírito de Deus nos ajude para Aleluia. Que sejamos uma igreja Glória que desperte a atenção do mundo Aleluia, por causa Jesus. Dos valores, crenças e condutas diferentes. O próprio Cristo previu que haveriam perseguições. Mateus, capítulo 5, versículos 10 a 12. É possível ler, pastor Prates? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus previu perseguição, Jesus previu injúria, Jesus previu mentira contra os seus discípulos. Notemos Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18, que aqueles jovens demonstraram confiança, firmeza e paz. Acho interessante isso, pastor William, pastor. Eles estavam em paz. E por que eles estavam em paz? Porque eles confiavam, eles estavam firmados. E aí eu volto a usar a mesma expressão que eu tenho usado ao longo deste trimestre. A relevância de termos um sólido e consistente sistema de crenças e valores. Eu extraí essa frase de um comentário. A hesitação ou a parlamentação com o pecado é fatal. Uma decisão sem hesitação é a única vereda segura, quando a vereda do dever é clara. Não tem que ter hesitação e nem conversa com o pecado. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas depois leiam Mateus capítulo 10, versículo 28. Parece até que aqueles jovens conheciam essa palavra de Jesus. Agora, atenção, juventude do século 21. Vocês conhecem. Mateus 10, 28, o próprio Cristo vai dizer: não temam aquele que só pode atingir o corpo. Temam aquele que tem poder sobre todo o nosso ser, que é Deus. E aí eu termino com essa reflexão. Temos sido condescendentes com práticas
manifestações culturais, eventos e costumes do mundo? Atenção, o versículo 18 de Daniel 3, quando eles disseram assim: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos, senão o quê? Se Deus não nos livrar do fogo, se a gente morrer, fica sabendo que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, pastor William, pastor Prati, amigos e irmãos em Cristo, a maior recompensa da fé é a relação com Deus. Amém. Amém. Meu Deus, às vezes falta até fôlego de tanta alegria. A gente se alegra, irmãos. Pensa numa pessoa feliz. Que privilégio eu estar aqui ao lado desses dois homens de Deus, falando daquilo que eu mais amo na vida, que eu tenho um carinho tremendo dentro do nosso contexto espiritual, que é estudar a palavra de Deus na escola dominical. Que privilégio, que aprendizado. E assim, pastor Marcos Santana, meus parabéns, o senhor acabou de cumprir aqui o segundo objetivo da nossa lição, que é ressaltar que Deus nunca nos deixa só. E assim nós aprendemos que a fidelidade a Deus na hora da adversidade revela quem de fato nós somos. E assim a gente fecha o ponto 2. Vamos direto então ao ponto 3 com o pastor William Barros, um Deus que confunde o inimigo. Pastor William, Deus entra conosco na fornalha, em Deus somos mais do que vencedores e Deus é o escape das aflições da vida. Vamos então a este terceiro e último ponto com o pastor William Barros. Para entender claramente o que diz o nosso tópico 3 no episódio da fornalha, que inclusive está no capítulo 3 do livro de Daniel, é importante a gente poder olhar o capítulo 2 novamente. No capítulo 2, Nabucodonosor havia tido um sonho e ele acorda perturbado com aquele sonho. Ele entende que aquele sonho de alguma forma era um aviso divino e então ele chama os seus adivinhos, astrólogos, os caldeus, e chama todos e exige deles que eles tragam o sonho e a interpretação. E eles se veem numa tarefa impossível, porque uma coisa é interpretar algo que lhe é dito, outra coisa é saber o que aconteceu no sonho que não é lembrado. E então Nabucodonosor implacavelmente diz que faz um decreto para que todos sejam mortos. E nessa leva de pessoas que seriam mortas também está Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E então Daniel vai à presença do rei e pede a ele um tempo para que fosse trazido ao rei a resposta que ele deseja, ou seja, o sonho e a sua interpretação. E aqui a gente vai ver um outro lado na história de Ananias, Misael e Azarias que explica o porquê de toda essa ousadia, pastor Marcos, o porquê de toda essa coragem e essa fé em face do perigo e o risco de morrer. Nós vamos ler em Daniel, capítulo de número 2, versos 16 e 19. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Vejam, aqui nós vamos aprender uma lição preciosa. Existem respostas que não serão dadas a você, mas não acontecerão sem você. Interessante. Deus não revelou o segredo a Ananias, Misael e Azarias, mas eles tiveram a participação. Eles oraram junto a Daniel. E é interessante que Daniel chama os três de companheiros. Companheiros. Daniel tinha a felicidade, embora, como frisou o pastor Marcos, de não ter igreja, não ter pastor, não ter ninguém na família ali para lhe apoiar, mas Daniel tinha 3 amigos de oração, 3 companheiros de oração. E eu abro um parênteses aqui em cima disso e lhe dou um conselho. Eu sei que a vida é muito corrida,
Sei que todo mundo tem muitas tarefas, mas quando um cristão está ocupado demais para orar, é sinal de que a sua vida está naufragando. Eu sempre tive na minha vida, desde a minha adolescência até hoje, alguns poucos amigos de oração. Eu tenho pelo menos 2 pessoas na minha vida que eventualmente nós nos encontramos para orar 2 horas, 3 horas, dependendo da situação ou do problema, 5 horas, 10 horas. Eu tenho um amigo que o nome dele é Daniel, inclusive, que nós já participamos, tivemos episódios de batalhas espirituais, de situações familiares que nós tiramos um dia inteiro em jejum, 1 dia, 2 dias em jejum, e fomos para um local, para um quarto e orar em jejum durante 12, 13 horas, sem sair, em oração constante. E antes do joelho, antes daquele período de oração acabar, o problema tinha sido solucionado. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas não têm hoje essa experiência, porque querem viver o evangelho das bênçãos micro-ondas. Vou fazer 7 semanas, acontece, o Senhor me dá, o Senhor tu sabe o que... Não preciso nem falar, porque Deus já sabe o que é, e não aprenderam sobre o que é realmente orar. Ter uma vida de oração. Então, eu lhe dou um conselho, cultive a possibilidade, a necessidade, cultive de, além de orar, ter amigos de oração. Você pode não ter muitos amigos, mas se você tiver algumas pessoas na sua história que você possa, por exemplo, uma vez no mês, 15 dias, ou uma vez por semana, se encontrar para orar juntos. Irmãs que podem marcar um chat, vamos nos reunir. Nós temos irmãs aqui que o marido não é crente, que o filho está desviado. Nós vamos tirar um dia na semana, um dia em cada 15 dias. Nós vamos orar juntos, nós vamos buscar a Deus, nem que seja por meia hora. Nós vamos orar a Deus para que Deus possa salvar essa pessoa, sabe? Amigos de oração. Ananias, Misael e Azarias são parceiros de Daniel naquela situação, naquela luta e naquela dificuldade. Então, vale aqui essa lição preciosa que Ananias, Misael e Azarias também vão nos fornecer aqui. Agora, aqui, quando chega o capítulo 3, o que vai acontecer? Deus havia dado a Daniel a interpretação e também a revelação do sonho. Vocês conhecem a passagem bíblica, a visão da estátua que Nabucodonosor havia visto, e era uma revelação que Deus havia dado com relação aos poderes gentílicos, até que finalmente chegaria o tempo do governo de Cristo, o reino de Deus estabelecido, desde a cabeça de ouro que representa a própria Babilônia. Agora, até chegar aos últimos dias. Agora, no capítulo 3, não satisfeito com a revelação, Nabucodonosor decide fazer uma estátua toda de ouro. Pastor Marcos Santana já trouxe para nós aqui a dimensão e o peso aqui em ouro dessa estátua, valiosíssima em peso de ouro, né? Aí, vejam, ele constrói, manda fazer uma estátua toda de ouro. É uma ideia da perpetuação do seu próprio alter ego, da sua arrogância. Quer dizer, ele não se conforma em ser apenas a cabeça, ele é toda estátua de ouro, cria uma estátua toda de ouro e exige que toda a população, que os grandes, que os cabeças, que os altos funcionários do seu governo, que todo o povo venha a se curvar e adorar. Imagine a cena, uma orquestra, banda, tudo preparado, e a Bíblia faz questão de frisar para a gente até os instrumentos musicais que compunham toda aquela orquestra. E aí, quando os instrumentos tocavam, era o sinal para que todos se curvassem e adorassem aquela estátua de ouro. Quando isso acontece, e aí toda aquela multidão, como um mar humano dobrando os joelhos, imagina a cena, se à vista de longe, facilmente, 3 pessoas que não se curvaram, Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, mudaram seus nomes, mas não mudaram sua convicção. Mudaram seus nomes, mas não conseguiram mudar o seu coração. Eles se mantiveram de pé. E o aviso era simples, é para todo mundo se curvar e adorar. E quem não fizer isso, será lançado na fornalha de fogo. Então imaginem a situação. Ananias, Misael e Azarias, naquele momento, eu fico imaginando o conflito, o pensamento, tem que tomar uma decisão rápida. Existem algumas decisões que têm que ser rápidas. E aí? Vamos fazer o quê? Não tem o que negociar. Não se negocia santidade. Não se negocia princípios. Porque a estátua vai mostrar para nós hoje, trazer para o nosso tempo, a estátua de Nabucodonosor é o sistema. É o sistema maligno, como quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
É o sistema de pecado que se prolifera nos costumes sociais, na prática da sociedade do tempo de hoje, e a gente começa a achar que algumas coisas são normais, a ponto de algumas pessoas dizerem até que o pecado é geográfico. Algumas coisas parecem ser normais porque muita gente faz. E então é a hora que a gente tem que tomar uma decisão. Vamos nos curvar? Vai aceitar? Vai se submeter? Olha as pautas do anticristo que já estão em cursos, preparando o mundo para a chegada do tempo da grande tribulação. Olha o que a gente vê. Tudo. Ideologia de gênero, aborto, relacionamento agora poliafetivo, pessoas buscando relacionamento poliafetivo, comerciais de grandes marcas sendo feitas com famílias poliafetivas. Tem uma marca, inclusive de fast food, que fez um comercial com 2 homens e uma mulher. E ela tinha que escolher entre o hambúrguer da direita e da esquerda. E aí, quando foram conversar, nos bastidores disseram, não, nós escolhemos eles porque na vida real eles são uma família poliafetiva. São 2 maridos e uma esposa. É normal. E o pecado começa a parecer normal para muitas pessoas porque está todo mundo fazendo. Aparece no filme, aparece na novela, aparece no comercial. Mas nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O grande desafio para nós, como igreja do Senhor, é não perdermos as nossas características, a nossa identidade e não se dobrar a estátua de nosso tempo. Vejam, por que eles não se dobraram à estátua? Eles se mantiveram firmes, eles tinham tomado uma decisão. E eles vão mostrar para nós aqui, eles têm uma vida de oração. Segundo, eles demonstram claramente que têm experiência com Deus. Irmão, uma coisa é a pessoa ter um conhecimento acadêmico, um conhecimento intelectual sobre Deus. Outra coisa é a pessoa ter um conhecimento experimental. A Bíblia vai mostrar para nós isso em Daniel capítulo 3, versículos 16 ao 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Pastor Prático, para a gente fazer uma conexão com essa passagem, vamos ler 2 Reis, capítulo 5, versículos 17 e 18, por favor. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quer dizer, quando Naamã foi curado da lepra, ele diz que agora passou a crer no Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Mas ele diz que mesmo assim ainda teria que se curvar na casa do Deus de Rimom, junto com o rei dele. Ou seja, ele está pronto para servir a Deus, mas não está pronto para morrer. Pezinho em 2 canoas? Ele não está pronto para morrer. Ou seja, chega lá, o rei fala assim, vamos lá na casa do meu Deus. Não, não vou lá não. Não vai por quê? Não, porque agora eu creio no Deus de Israel. O quê? Ele não está pronto para morrer. Sadraque, Mesaque, Abdenego, Ananias, Misael e Azarias vão para lá. Como frisou o pastor Marcos, eles não sabem o resultado. Pode ser que morram, o que vai acontecer, mas eles estão decididos, não. Não tem volta. Nós queimamos o barco, não tem volta. Nós chegamos em terra e queimamos o barco, não dá para voltar para trás. Eles estão dispostos a morrer. A pergunta é, até onde você está disposto a ir por Jesus? Pelo Evangelho de Cristo. Veja que quando a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala que nós receberemos a virtude do Espírito Santo para ser testemunhas, a palavra testemunha no grego é a palavra martírio, ou seja, testemunhar pronto para, se necessário for, dar a vida.
Ou seja, testemunhar até a morte, se for necessário. Ele não está dizendo que quem testemunhar vai morrer, mas testemunhar com a condição de estar pronto para morrer pelo que acredita, pelo que testemunha. Ananias, Misael e Azarias vão nos mostrar que só quem realmente tem uma experiência viva com Deus é capaz de fazer isso. Inclusive, isso é tão tremendo na experiência dos apóstolos. Vejam que antes de Jesus ressuscitar, eles fogem, medo de morrer. Depois que eles têm um encontro com Cristo ressurreto, eles estão agora prontos para dar a vida por Cristo. Isso vai ser tão tremendo que em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, depois de serem alguns deles chicoteados e ameaçados, eles saem de lá e a Bíblia utiliza uma palavra que é emocionante. A Bíblia diz que eles olham para o outro e a Bíblia diz que eles estavam regozijando. Eles passaram a noite apanhando e estão regozijando. E a Bíblia diz que eles estavam regozijando de terem sido dignos de padecer por amor a Cristo. Ou seja, eu fico imaginando eles saindo, um olha para as costas do outro, rapaz, tuas costas toda arrebentada. O outro deve ter dito, olha a minha também. Eu estou parecido com ele. Bateram com o chicote em mim igual bateram nele. Rapaz, eu estou parecendo com Jesus. Ele sai dali regozijando. O que vai fazer isso é experiência com Deus. Uma pessoa que tem experiência com Deus, ele pode perder tudo, mas ele não larga Jesus. Uma pessoa que tem experiência com Deus, ele pode perder dinheiro, ele não larga Jesus. Uma pessoa que tem experiência com Deus, ele pode perder a vida e está disposto a morrer. Porque na verdade não é perda, essa entrega já foi feita. Ananias, Misael e Azarias não se curvaram ao sistema daquela época. Misael e Azarias não se curvaram a Nabucodonosor. Enfrentaram. E aqui, o mais lindo, eu fico imaginando, quando eles entram naquela fornalha, sem saber o que ia acontecer, mas quando caem lá dentro, o fogo tinha sido aquecido 7 vezes mais. Eu imagino a cara, o semblante do Nabucodonosor, quando olha lá para dentro, e ele levanta assustado e vira para os capitães e diz, lançamos 3, eu estou vendo 4. E a semelhança do quarto é semelhante ao filho, aos deuses altíssimos. Você imagina, quando ele olha para dentro da fornalha, eu fico imaginando, essa é a visão do texto, Nabucodonosor olhando lá para dentro. Agora imagina, Ananias, Misael e Azarias lá dentro. Nós não sabemos o que aconteceu lá dentro, se eles tiveram algum diálogo lá dentro, mas eu fico imaginando, se eles conversaram alguma coisa, eu penso que eu estou vendo Deus dizendo, eu estava aqui esperando vocês. Eu estava aqui aguardando vocês. A ponto de quando aquilo acontece, o Nabucodonosor se aproxima o máximo que pode da fornalha, chama eles para sair e chama eles de servo do Deus Altíssimo. Ou seja, fica firme. Por mais quente que esteja essa fornalha dessa provação que você esteja vivendo, como diz a nossa lição aqui, no tópico 2, em Deus somos mais que vencedores. No 3, Deus é o escape das aflições da vida. Deus vai te livrar. Essa aula hoje é uma voz profética de Deus para dentro da sua casa, para dizer, haverá livramento dentro dessa situação. Aleluia. Haverá resposta dentro dessa peleja. Glória a Deus. Não é a hora de você perder o equilíbrio, não é hora de você chutar o balde, não é hora de você desistir. Deus vai lhe ajudar. Deus vai te ajudar. E o que começou, quem sabe com fornalha, vai terminar com salvação de almas no meio da tua família. Em nome de Jesus, deixo essa palavra para você, em nome de Jesus. Amém. Fique com essa palavra, meu amigo. Eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Pastor Marcos Santana, as considerações do senhor e a conclusão nesse tópico 3. Amém. Quero destacar esses 3 aspectos a título de conclusão do tópico 3. Nossa relação com a palavra de Deus, conforme está no 3.3, a presença de Deus, como nós vimos na fornalha, e a vitória garantida. É muito importante nós estarmos conectando estes aspectos. Outro aspecto que eu acho interessante
é quando o rei Nabucodonosor faz essa pergunta que está em Daniel 3,15. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E aí eu convido os irmãos a lerem depois Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2. Nós podemos, inclusive, pastor William, pastor Prates, e uma sugestão aí para os professores, propor um diálogo entre o livro do profeta Daniel e o livro do profeta Isaías. Um diálogo entre os dois profetas. Enquanto que Daniel vai registrar a pergunta de Nabucodonosor, quem é o Deus? Aí Isaías vai responder. E ele responde justamente no capítulo 43, versículos 1 e 2. Quem é o Deus? Quem é o Deus? A resposta está aqui. É o Deus que te criou, ó igreja, ó discípulo de Cristo. É o Deus que te formou. Não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. É como se aquele jovem estivesse respondendo para Nabucodonosor. Foi o Deus que nos criou, o Deus que nos chamou, o Deus que nos escolheu, o Deus que nos remiu. Esse Deus, Ele estará conosco se a gente passar pelas águas, vai estar conosco quando a gente passar pelos rios, vai estar conosco quando a gente passar pelo fogo. É esse Deus. Aí a pergunta é, nossa fé hoje, nossa conduta diante das adversidades, das crises, tem despertado a atenção do mundo? Nossas condutas, neste momento de crise, têm contribuído para o testemunho cristão? É muito importante a gente estudar essa lição, mas extrair lições práticas para a nossa vida hoje. Atenção, o Deus que nos remiu, o Deus que nos chamou, nem sempre Ele vai nos livrar das adversidades, mas sempre nos livrará, ainda que seja nas adversidades. Deus às vezes livra da fornalha e Deus às vezes livra na fornalha. Deus às vezes livra da cova dos leões, Deus às vezes livra na cova dos leões. Por quê? Porque Deus é um Deus que se relaciona. Diferentemente do deísmo, aquela teoria, aquela crença de que o Deus Criador criou todas as coisas e não intervém no mundo, não se relaciona com sua criatura. Nós não temos base bíblica para essa crença. Nós cremos num Deus Criador, mas como Isaías 43 registra, é um Deus que chama pelo nome, é um Deus que se relaciona, é um Deus que está presente em todas as situações da vida do seu povo. E eu quero deixar aqui estas 3 frases, concluindo a minha parte na aula de hoje. Ser fiel, mesmo em circunstâncias difíceis e desafiadoras. Permaneça firme nos propósitos de Deus, independente do que Ele fará. E terceiro, nunca negue o Senhor. E aí vai acontecer na sua vida, vai acontecer na nossa vida, o resultado que nós vemos no final do capítulo 3, quando diz assim, o final, não há outro Deus que possa livrar como este. Esse final, onde Deus está sendo glorificado, lembra Mateus capítulo 5, versículo 16, quando o Senhor Jesus disse, verão a luz, verão as vossas obras, e o vosso Pai que está nos céus será glorificado. Aleluia. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, pelo brilhante encerramento. E com esta fala do pastor Marcos Santana e a fala do pastor William,
nós vemos que o terceiro objetivo da nossa lição foi concluído com êxito, que é revelar que é no fogo que somos testados. E assim a gente aprendeu que é com persistência e fé e consistência de caráter que a gente vai obter sucesso e vitória diante dos inimigos. Meus queridos irmãos, antes de nos despedir, hoje este vídeo está entrando no ar no dia 11 de setembro de 2020, sexta-feira. Desde o dia 8, na terça-feira, aqui em Madureira, no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, o nosso templo, a Catedral Histórica das Assembleias de Deus, sob a presidência do Bispo Abner Ferreira e da Bispa Maravi Ferreira, abriram as portas para receber os convencionais de todo o Brasil, para a 47ª Assembleia Geral Ordinária, que está neste momento acontecendo. Enquanto você está nos vendo aqui, enquanto esse vídeo vai ao ar, está acontecendo a nossa Assembleia, cujo tema, um dos temas do temário é também falar sobre a escola dominical. Então aqui eu, pastor Marcos Santana e pastor Willi e toda a equipe da editora Betel, em nome do nosso bispo Abner Ferreira, da nossa bispa Maravi Ferreira, do pastor Paulo Ricardo e de toda a família Betel, nós queremos agradecer a presença e dar aqui a palavra de gratidão aos convencionais que aqui estão presentes, que já estiveram, alguns já tiveram que ir embora, mas que passaram aqui por Madureira. Os irmãos vieram, nos alegraram com a vossa presença e vocês nos ajudam a levar a escola dominical a cada presidente, a cada convencional, a cada professor, a cada superintendente. Aqui a nossa equipe, esta mesa composta por nós que estamos aqui toda semana trazendo essa palavra. Que Deus continue vos abençoando e que o quarto trimestre seja coroado de glória da presença de Deus e que a gente cresça ainda mais e que tenhamos um quarto trimestre sem pandemia, sem interrupção, aulas completas, em nome de Jesus, todos possam estar de volta às suas igrejas. É a nossa fala aqui nesse encerramento. Então, muito obrigado. Uma alegria, né, pastor Marcos? Só falar dessa 47ª Assembleia. Amém. Tem alguma coisa a dizer? Foi boa, não foi? O Senhor é Deus. É maravilha. Pastor William, temos todos os membros aqui, todos os convencionais. Tá uma alegria. Então, em nome da nossa liderança, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Querendo Deus, semana que vem vamos estar de volta para estudarmos a lição número 12. O fiel experimenta socorro divino, mesmo em tempos de crise, programada para o dia 20 de setembro. Vamos então estar orando, agradecendo a Deus por esse momento. Pastor William começou, pastor Marcos Santana vai concluir. Amém. Com uma oração especial. Vem? Vamos lá então? Maravilhoso Deus. Ó Deus, obrigado, graças Senhor. Te damos por mais esta aleluia, Jesus. De estudarmos a Aleluia. Tua palavra. Sim, meu Deus. Continue aleluia, com as Tuas Jesus. mãos abençoadoras estendidas Obrigado, sobre nós. Senhor Jesus. Porque sem Ti nada podemos fazer. Sim, Jesus. Fortalece o Teu É verdade, povo. Jesus. Seja sobre nós a Tua graça. Sim, e meu Deus. conceda-nos mais e mais de Ti. A Tua presença, para a glória Jesus. do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. É a editora Betel edificando a casa de Deus.